Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Antônio Conte, que deu hoje uma entrevista que repercutiu bastante no noticiário esportivo, quando um técnico com o sucesso que ele tem, 5 vezes campeão de pontos corridos, 3 vezes com a Juventus no Campeonato Italiano, iniciando uma dinastia que ele mesmo iria encerrar com a Inter de Milão, né? Encerrando também um grande jejum da Inter sem ganhar Scudetto, e ele que foi campeão na temporada de estreia da Premier League com o Chelsea, né? Pegou um Chelsea que estava lá na 9ª posição, treinado pelo auxiliar Gus Hiddink, muito desacreditado, e transformou esse time campeão da Premier League com impressionantes 30 vitórias, 3 empates e 5 derrotas apenas. Fez a Premier League toda jogar em 3 zagueiros. Conte, obviamente, um dos técnicos mais influentes do futebol nessa geração, embora também seja um cara difícil de se lidar. É um personagem maravilhoso, né? Eu acho que ele conquista muito os torcedores, não só pela forma de jogar futebol, que é muito bacana de assistir, né? Pelo menos eu acho, né? Eu acho legal esse jogo em armação rápida, velocidade, né? Eu acho que é um jogo que permite mais laicar, mais dinamismo, né? Mas a questão é que ele, na beirada do campo, a energia que ele traz pro time, né? E como ele também rege a torcida, isso é mágico também, né? E o Antônio Conte no Chelsea foi um período muito especial, assim, como eu torcedor do Chelsea, eu adorei ver ele, principalmente na primeira temporada, que foi onde ele teve mais sucesso, e na segunda, mesmo com aquela janela fedorenta da Marina, ele ainda conseguiu ganhar a Copa da Inglaterra. E assim, momento ruim do Conte, dá 10-0 no Chelsea de atualmente, né? E assim, o Conte, ele dá essa entrevista, não fala muito sobre o futuro, né? Eu acho que isso foi o mais interessante, né? Ele lembrou um pouco mais a história dele, né? Eu acho muito bacana a história do Antônio Conte na Juventus, né? Porque ele chega uma Juventus que estava mal das pernas, não estava jogando bem, inclusive foi 8º, né? No campeonato italiano antes dele chegar, e ele é campeão invicto. O Antônio Conte foi campeão invicto no primeiro ano de Juventus, e pouco a pouco ele vai melhorando, né? Embora não consiga invencibilidade nas 2 temporadas seguintes, né? As campanhas vão ficando mais fortes, mais regulares, e aí a gente vê ele encerrando a passagem dele na Juventus com um título em que a Juventus marcou mais de 100 pontos, né? Se você tem um campeonato de pontos corridos de 38 rodadas, você pode ganhar 114 pontos. Ganhando mais de 100, quer dizer que você deixou menos de 14 pontos pelo caminho, o que é insano, mas é o que o Antônio Conte era capaz de fazer, e aí ele vai para a seleção italiana, né? Mas eu acho legal assim, né? Só lembrando, na seleção italiana ele chegou até a fazer uma boa Eurocopa, mas a verdade é que ele sai e aí ele vai para o Chelsea. Eu acho bacana que muito é dedicado ao Chelsea, né? Uma passagem que acaba sendo marcante por ser na Premier League, é uma liga que acaba tendo mais impacto, né? E assim, o Chelsea na temporada anterior era um time que não fez uma temporada inesperadamente ruim, porque eles não tinham ido mal com o José Mourinho na temporada anterior, inclusive acho que tinham sido até semifinalistas da Champions, mas o declínio que o Chelsea teve de um ano para o outro foi assustador, de uma maneira assim que até hoje é chocante. E o time não estava conseguindo jogar bem, a primeira metade da temporada quase na zona de rebaixamento, né? E assim, o Gus Hiddink assume, o Chelsea dá uma melhora, chega até um certo momento o Chelsea conseguir ali vislumbrar algum tipo de, quem sabe, vai ainda para competições continentais, mas no final fica irregular de novo, acaba em 9º. E quando o Conte aceita esse trabalho, né, muita gente pergunta aonde esse Chelsea pode chegar com o elenco que tem, né? E ele começa esse trabalho ainda em linha de 4, né? O Conte sempre ficou conhecido pela linha de 3 zagueiros, e ele faz essa mudança para a linha de 3 e uma derrota para o Arsenal por 3-0. E ali muita gente fala, né, que aquele momento que o Marcos Alonso entra, na época muito bem utilizado pelo Antônio Conte, é um momento que muda, né, o Chelsea, né, a virada de chave, porque depois daquele jogo ele vai por 3-4-3 e barra 3-5-2, e o Chelsea consegue ganhar 13 partidas em sequência, uma das maiores sequências invictas da história da Premier League, ganhando do Manchester City, do Guardiola, do Liverpool, do Jürgen Klopp, de todo mundo que você puder imaginar. O Conte, inclusive, se tornou o primeiro técnico a ganhar do Guardiola em turno e retorno. Isso é uma coisa fantástica, e assim, dando aulas de contra-ataque. E eu acho legal que a entrevista ele fala também que o futebol, ele tem que ser dinâmico, você não pode ser apenas um cara extremamente ofensivo. Exageros são ruins, você tem que saber dosar, entende? Você não pode ser defensivo demais, mas ao mesmo tempo você não pode ser ofensivo demais, você fica muito vulnerável, e o equilíbrio é muito importante. O Conte sempre prezou muito pelo equilíbrio dentro de campo, e assim, ele fala muito bem sobre o Manchester City. Eles foram campeões porque eles foram equilibrados, isso está certo. O Manchester City também era um time que dosou em vários momentos algumas partidas. Contra o Arsenal, naquela vitória de 4-1, o City nem tem mais posse de bola que o Arsenal. Na verdade, o Arsenal tem mais posse que o City, mas
é aquele negócio, né? Ele controlou a partida, ele soube o momento para ser agressivo ou não, e o time que tem esse time certo de atacar e se defender, maximiza pontos e resultados. Sabe um time que fez isso muito bem? O Botafogo do Luiz Castro. Enquanto o Luiz Castro estava no comando, o time sabia muito bem dosar o ritmo, o momento para se defender, o momento para atacar, e isso faz o time muito perigoso, né? E assim, o Conte, ele fala, né, que quando ele ganha aquela Premier League, ele sentiu que poderia montar uma dinastia, como a gente está vendo aí o Manchester City do Guardiola fazendo, né? E ele falou muito dos jogadores que ele tentou contratar, e os dois alvos prioritários deles é o Lukaku e o Virgil van Dijk, né? E assim, o Lukaku foi pro Chelsea, retornou, né, depois, já tinha sido antes jogador do Chelsea, e acabou não dando certo aquela passagem, entende? Com o Thomas Tuchel, mas eu acho que nas mãos do Conte, e ainda lembrando do Van Dijk, né? Pra mim, assim, se esses caras viessem de verdade, o Chelsea realmente poderia ter sido mais competitivo, né? Se ele tivesse conduzido a janela e merecia, foi campeão da Premier League com tanta autoridade, né? Aí o Chelsea realmente poderia ir mais além, mas aí é o grande problema da gestão Abramovich. As pessoas obviamente vão romantizar o cara que transformou o Chelsea num gigante europeu. Óbvio que o Abramovich merece muito respeito, mas a grande autonomia dada a uma diretora de futebol tão incompetente como a Marina Granovskaya, para mim, foi o grande erro da gestão Abramovich. E assim, o Antônio Conte da vida era um luxo que o Chelsea não podia deixar de perder, né? Porque depois disso, nenhum técnico melhor do que ele assumiu. Alguns podem falar do Thomas Tuchel, mas eu acho o Conte melhor técnico que o Tuchel. Mas a verdade é que assim, teve Sarri, teve Lampard, tem o Tuchel agora, Maurício Pochettino, teve o Graham Potter também, mas a questão é, a gente teve um Conte que recebeu Bakayoko, Zappa Costa, nossa, é tanto jogador ruim que veio naquela janela de transferência, tá, até machuca lembrar disso, né? Foi uma janela terrível, né? Uma janela de transferências que não melhorou em nada o Chelsea. O único jogador que veio a se pagar depois foi o Antônio Rudiger, né? Mas até aquele início, ele até com o Sarri ele até foi ok, né? Mas de qualquer maneira, né, se tinha a chance de contratar o Van Dijk e não foi, é um erro inacreditável, e isso vinha muito da Marina, que contratava quem ela quisesse, não quem o técnico queria. Contratou um monte de jogador ruim que não casava com o técnico, e aí o time obviamente deu uma queda de desempenho, óbvio, porque a Marina também é um tipo de diretora que gosta de ver os jogadores dela atuando, entende? É impressionante tudo que deu errado, não à toa tipo assim, a relação Marina e Conte foi pro espaço e ele foi demitido. Muitos técnicos do Chelsea acabam demitidos, naquela época Abramovich, né, muito por desentendimentos com a Marina. Aconteceu com o Lampa, aconteceu até mesmo com o Sarri, segundo muitos jornais. Então, a situação nunca foi fácil com a Marina Granovskaya. E assim, é uma pena, né? O Chelsea tinha um técnico fantástico e deixou isso escapar. E assim, ele falou também de sua passagem no Tottenham, né, que eu achei muito do espírito do Conte falar que não é da natureza dele comemorar um quarto lugar, embora eu acho que no contexto que ele é do clube, o quarto lugar merecia ser comemorado. Foi um grande trabalho na primeira temporada. Na segunda, a gente vê ali uma situação que realmente não foi legal, o time piorou, mas mesmo no momento ruim do Conte, estava brigando pro top 4, né? Tipo, o trabalho ruim do Conte é um quarto lugar, trabalho ruim de outros técnicos aí é 11º, 10º, né? Tipo, até quando vai trabalho ruim, ainda é bom, né? Então, assim, o Antônio Conte é um personagem fantástico do futebol, achei bacana a entrevista, ele citando essas coisas, até falou, né, que você tem que se adaptar aos jogadores também, embora eu não acho que ele faça isso tão bem quanto um Carlo Ancelotti da vida, né, mas é legal que ele realmente extraia desempenho de muitos jogadores, né? Ele soube adaptar o Perisic ao esquema dele também, usar as qualidades dele como ala, o Eriksen também foi muito potencializado pelo Conte a partir do momento que ele se encontra no time. Então eu acho que o Conte tem sim essa habilidade, ele sabe usar muito bem os talentos à disposição. Não à toa transformou um time com alas como Moses e como o Alonso, não, Marcos Alonso, em campeões da Premier League, né? Em alas fantásticos, né? Ele teve um meio-campo ali que tinha o Matip, que é um ótimo jogador, evidentemente, o N'Golo Kanté, e fez um dos meio-campos que mais controlava os jogos na Premier League. Era um prazer ver o Chelsea de Antônio Conte jogando, e eu sinto muitas saudades desse técnico, né? Mas não só, como eu disse, pelas aulas táticas que ele deu, mas também pelo espírito dele ali ao redor do campo, né? Um dos momentos mais lembrados é o 4-0 do Chelsea contra o Manchester United, né? O reencontro de José Mourinho com o Chelsea não poderia ter sido pior, né? 4-0, e o Antônio Conte, ele não perdoou, né? Chamou a torcida para cantar, para literalmente fazer aquela festa no momento em que o Mourinho treinava o rival. E isso pegou até mal pro Mourinho, mas acho que o cara que assim, abraçou muito o Chelsea naquele momento. Eu não sei se ele voltaria hoje, né? Eu seria sempre a favor do Conte, né? Esse eu abraço com facilidade.
até porque assim, eu tenho certeza que com esse elenco, né, nada em rir de mim, acho que brigaria lá pro top 4 porque ele é fora de série, né? E um técnico fora de série faz as coisas acontecerem, né? E não sabemos onde será o próximo trabalho dele. Se for no Milan vai ser muito bacana, mas certamente ainda vai ver o Antônio Conte ainda treinando algum grande clube de futebol, que técnico para isso a gente sabe que ele é com sobras. Então, a ver aí, legal ver o Conte aparecendo de novo, tava muito sumido. E por esse vídeo é isso, gente. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.